A paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber todas as postagens deste canal e também deixe o seu like. É importante que o YouTube saiba que tem likes dos vídeos e também compartilhe o nosso canal com as pessoas. Vamos então à oração e à palavra de hoje, que são as 7 facetas de uma oração eficaz. Grande e eterno Deus, magnífico Pai, entramos na Tua presença agora em oração, juntos com os nossos irmãos internautas aqui do canal Uma Visão Além, os que já estão inscritos no canal, os que ainda vão acessar este canal pela primeira vez. E a oração, nós sabemos, papai, que é um privilégio, que é uma dádiva nos dada pelo Senhor, onde o homem fala com o seu Deus, com o Criador do universo. E uma oração com eficácia, uma oração sincera, ela é uma oração onde há uma conversação, onde o homem conversa com seu Senhor, dirigindo-se ao Deus Todo-Poderoso. A oração traz comunhão, a oração é uma adoração, a oração é uma missão, Senhor. A oração é uma submissão, a oração é uma petição, a oração também é uma guerra, a oração é um momento íntimo em que o homem tem com o seu Salvador. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, que a oração que nós estamos nesse instante entoando, de uma forma audível, que ela chegue diante de Ti, ó Deus, e que na Tua presença o Senhor ouça a nossa oração e responda a mesma. Pois muitos oram conosco agora, alguns que estão enfermos, outros que estão desempregados, pessoas passando por lutas difíceis, por batalhas travadas, casamentos sendo destruídos, filhos sendo dominados pelas drogas, pela criminalidade e outras lutas terríveis. E na oração nós conversamos. Em primeiro lugar, nós sabemos, Pai, que não existe solução sem o Senhor. E nós sabemos também que o Senhor não quer apenas que oremos por interesse através de uma cura, apenas atrás de uma bênção, de uma libertação, de uma transformação. O Senhor quer ouvir nossa voz todos os dias. O Senhor quer conversar, quer dialogar com o homem todos os dias. Mas às vezes, meu Deus, as lutas são tão terríveis, são tão cruéis, que nos abatemos e muitos se entregam. E oração também é uma batalha. É uma batalha contra a carne, é uma batalha contra o sono, é uma batalha contra várias coisas que não quer que o homem abra a boca para conversar com Deus. Na oração nós nos rendemos, na oração nós nos dobramos perante a Tua grandeza. Na oração nós reconhecemos a Tua magnitude, a Tua magnificência. A Bíblia diz que quando o Senhor mandou Moisés santificar 3 dias o povo, porque ele desceria no Monte Sinai e conversaria com o povo de Israel. Mas quando Deus desceu, quando a glória tocou o cume do monte, quando o monte ficou fumegando, o povo teve medo da glória de Deus e disse para que Moisés falasse com Deus e que Deus transmitisse a Moisés. E aí então Moisés retransmitiria aquilo que Deus havia dito e eles obedeceriam. Senhor, Tu é o Deus que criou o homem com tanto amor. Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Outra parte do Teu amor, lá no livro do Gênesis, nós também observamos. Quando o homem caiu, diz a Bíblia que ele pegou algumas folhas de figueira, fez algumas vestes para se esconder da nudez. E a Bíblia diz que, passeando Deus ao jardim, perguntou: Adão,
onde tu estás? E Adão não respondia, se escondia. Mas é impossível se esconder de ti. Os teus olhos estão em todos os lugares. O próprio salmista Davi, no Salmo 51, diz: se eu descer ao abismo, ali tu estás. Então não tem de onde fugirmos dos teus olhos como tochas de fogo. E ali o Senhor conversando com Adão, Pai Santo, quando descobriu que eles haviam pecado, sacrificou um animal, vestiu o casal, poderia ter destruído o homem, poderia ter matado o homem, feito dele cinzas, pó. O Senhor apenas o expulsou do jardim, fez Arão então agora colher daquilo que ele plantasse. Ele tinha que airar a terra para então se alimentar. E ali mesmo o Senhor traçou um plano, mostrando o teu amor, o plano da salvação, o plano da redenção, o plano que iria nos trazer de volta para Deus, através de uma vida, pautada no sangue do Cordeiro. Senhor, nesta oração que nós fazemos nesse instante, eu quero lhe apresentar a obra das missões, a obra missionária. Meu Deus, meu Pai, quero apresentar a África, quero lhe apresentar a Europa, lhe apresentar o Oriente Médio, a nação de Israel, a América Latina, os Estados Unidos, a América do Norte, ali Estados Unidos, o Canadá, apresentar o povo asiático. É 1,5 bilhão de budistas, quase 2,5 bilhões de hinduístas, sem falar, meu Deus, naqueles que servem Maomé. Jesus querido, são almas. O importante é que são almas, e a salvação está em Cristo, não está em homens. A salvação está em Cristo, não está em religiões. Por isso nós suplicamos que o Senhor levante para a tua seara obreiros, obreiras, servos e servas, para fazerem o ID, para fazerem a missão da evangelização, do buscar almas, do ganhar almas, porque só o Senhor é Deus, não existe outro. Aleluia. Eu te glorifico, te exalto, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco diante das batalhas, até aqui o Senhor tem sido conosco diante das pelejas, das labutas. O Senhor tem batalhado nas coisas mais difíceis. Meu Deus, neste momento eu repreendo toda obra maligna dentro desta casa, dentro deste lar, na vida deste homem, na vida desta mulher. Toda obra demoníaca, obra de bruxaria que foi feita para deixar esta pessoa louca, deixar esta pessoa desabilitada mental. Seja restaurada a saúde mental desta moça, deste moço, deste adolescente, desta criança, deste homem, desta mulher, pelo poder que há no nome de Jesus. E no teu nome não tem espírito imundo que resista. Senhor, acalma as tempestades. Senhor, traz a paz para dentro desta casa, para dentro deste lar, para dentro desta família. Enxuga, meu Deus, as lágrimas deste homem, as lágrimas desta mulher que está chorando, angustiado com desemprego, angustiado com esta vida cruel que vive o seu lar. Casamentos prestes a ser destruídos sejam restaurados em nome de Jesus. Homem que virou a mente e quer abandonar a casa, quer abandonar o lar, nós repreendemos esses pensamentos destrutivos, e que sobre esta mente venha pensamentos vindos dos céus, para o lar ser restaurado, ser construído com a presença de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento os que estão enfermos nos hospitais, nos manicômios, vidas, meu Senhor, almas preciosas. Coloca no nosso coração
o amor pelo próximo, o amor pelos nossos inimigos, o amor por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. Senhor, dos nossos jovens, sustenta o braço, a mão dos nossos jovens, as mãos dos que glorificam teu nome. Oh meu Deus, faz maravilhas para que o seu santíssimo nome seja glorificado, seja exaltado, seja magnificado. Deus vivo, Deus de amor, Deus bondoso, que toda a fúria do inferno seja quebrada, toda a fúria de Satanás destruída, toda a fúria de Beelzebu, destruída pelo poder do nome de Jesus. Eu creio no poder do nome de Jesus. Eu creio na instrumentalidade do nome santo de Jesus. Eu sei que tu és o nosso socorro, presente na angústia, presente nos momentos difíceis. Meu Deus e meu Pai, eu te apresento também esta mãe que chora porque tem um filho nas drogas, na prostituição, na criminalidade. Senhor, acalma este vendaval, esta tempestade. Meu Deus, esta pessoa que está oprimida, com depressão, com algum tipo de fobia, medo de sair de casa, medo do dia, medo da noite, medo das trevas, perturbadas, que as pessoas chamam de depressão, de opressão, fobias, que são os medos de algumas coisas. Jesus, que estas mentes sejam libertas em nome de Jesus, que esse espírito que está oprimindo esta pessoa, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito da loucura, sai da mente deste homem, sai desta mulher. Depressão diabólica, saia em nome de Jesus. Espírito da loucura, do desespero, em nome de Jesus, seja repreendido. Abençoa este jovem que está fazendo, Senhor, faculdade. Este jovem e esta jovem que noivaram com o propósito de casar. Cobre estes jovens com as tuas mãos. Que estes jovens venham realmente, Senhor, ir para o sagrado matrimônio e ser uma família abençoada de casais cristãos na presença do Senhor. Te apresento os jovens que estão orando para ver se era a tua vontade o noivado, o namoro e o futuro casamento. Lhe apresento os novos casais, os casais em crise, os casais em desespero. Jesus, ao que está desempregado, que a porta do emprego possa se abrir, que a bênção de Deus possa descer sobre esta casa, sobre a vida deste homem e a vida desta mulher. Te apresento todos os cristãos de todas as denominações, de todas as igrejas evangélicas do Brasil e do mundo. Te apresento todos os ministros, pastores, presbíteros, diáconos, bispos, apóstolos, evangelistas, missionários, seja quem for, novo convertido, diácono, evangelista, cooperador. Apresentamos, meu Deus, o exército dos cristãos, a igreja de Cristo na terra. Aviva o teu povo, aviva os que estão caídos, levanta, os que estão abatidos, alegra. O triste, que ele receba alegria neste instante. O enfermo, nesta pessoa que está sofrendo com a enfermidade incurável, seja curado em nome de Jesus. Eu repreendo em teu nome o câncer, o problema no cérebro, a diabetes, a pressão alta, problema no fígado, a insuficiência renal, a insuficiência pulmonar. Aqui nesta oração, eu te apresento o nosso irmão Miguel, que está se recuperando, o coronel Miguel, a esposa e a filha Karen. Te apresento, meu Deus, os irmãos lá do Nordeste,
da Bahia, de Alagoas, de Pernambuco, do Ceará, irmãos que oram conosco no canal, os irmãos lá de Minas Gerais, lá do Espírito Santo, os irmãos de São Paulo, litoral de São Paulo, a capital paulista, do interior de São Paulo, Benjamin, que precisa. Te apresento o Marcos e a sua casa, o Marcelo, o filho do Marcos, que o Senhor possa trazer a cura. A nossa irmã Fátima, Senhor, e a sua casa e os seus problemas. A irmã Graça, a irmã Ruth, a irmã Mônica, o irmão Ever. Devolve a mente perfeita para o teu servo. Ah, meu Deus, os irmãos do Sul, ali de Curitiba, né? Santa Catarina, Florianópolis, outras cidades, irmãos que o André, a Juana, ali de Santa Catarina, os irmãos ali também de Londrina, no Paraná, lá de Porto Alegre, de Canoas também, no Rio Grande do Sul. Irmãos que oram conosco na Europa, Senhor, Ricardo, o Davidson, o irmão John lá de Londres, né? O irmão José Matias de Portugal, pessoas que oram e pedem oração constantemente para nós, mas nós apresentamos e o Senhor sabe o problema do povo. O Senhor tem poder para curar, para trazer a vitória, a cura, a libertação. Fica, bondoso Deus, conosco, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, ó Pai. Graça e paz, meus amados irmãos internautas. Vamos agora à palavra, né? A palavra que vai falar da oração. 7 facetas de uma oração eficaz. Mas antes de nós começarmos a palavra, eu gostaria muito que você que não é inscrito se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Então, irmãos, nós vamos falar de oração. 7 facetas de uma oração eficaz. O propósito desse estudo é que todos os cristãos ampliem os seus tempos de oração, principalmente a oração diária, para incluir as 7 facetas de uma oração eficaz. O texto é Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Acabamos de ler, né? Nós vamos ler esse capítulo de Mateus para que facilite o entendimento dos meus irmãos e das minhas irmãs. É Mateus capítulo 6, verso 9, meus amados. Que diz assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Acabamos de ler o que é conhecido como a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Poderia ser melhor chamada de oração dos discípulos, pois é uma oração que Jesus deu aos seus discípulos para guiar suas orações. Deve ser usada como um esboço para guiar as nossas orações hoje, meus amados irmãos internautas. A partir desta oração, descobrimos 7 facetas de uma oração eficaz. Devemos incorporar as 7 facetas da oração eficaz em nossos momentos de orações diárias. Então, o primeiro ponto, a oração, ela é conversão. Jesus começou sua oração dirigindo-se a Deus como Pai Nosso. A oração é uma conversa com o nosso Pai Celestial. A oração, portanto, envolve não apenas falar com Deus, é também ouvir o que Ele tem a dizer.
uma ilustração sobre o que eu estou falando, Deus falou com Moisés como seu amigo. Êxodo, capítulo 33, verso 11. Segundo tópico, a oração, ela é comunhão. Veja novamente a instrução de Jesus para orar, Pai Nosso. Essa frase implica ainda que a oração, ela é comunhão. Não é de pessoas que estão intrigadas, não é de pessoas que estão de mal. É de comunhão, é de intimidade. E baseia-se no relacionamento com Deus. Somos filhos e filhas de Deus. Na oração, nos aproximamos de Deus e o conhecemos melhor. Jeremias capítulo 29, verso 13 e 14. Tiago 4, verso 8, a parte A do versículo. E lembre-se, e esse relacionamento com Deus é para que você não viva um relacionamento com o mundo, com o pecado. Então você se relaciona com Deus. Terceiro tópico, a oração, queridos, ela é uma adoração. Jesus continuou dizendo: santificado seja o teu nome, que é o verso 9. Esta é uma expressão de adoração. Na adoração, reconhecemos e afirmamos a grandeza de Deus. Na oração, eu reconheço o senhorio do Senhor, a divindade do Senhor. Na adoração, eu dou algo que lhe é devido. Eu reconheço que eu existo porque Ele existe e me fez ser um ser para o adorá-lo. Reconheço que Ele é o autor da vida, o doador da vida. Na adoração, Davi nos exorta a reverenciar o seu Deus, o nome de Deus. E ele fala assim: cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome. Salmo 30, verso 4. A adoração sincera, queridos, a adoração sincera é uma parte vital de nossos momentos de oração. Ser sincero. Não adianta você chegar diante de Deus com hipocrisia, fingindo ser uma pessoa que você não é, fingindo ser um crente santificado quando você é um crente carnal, ser sincero quando você é mentiroso, ser honesto quando você é desonesto. Então seja você, conte como está o teu caráter, e através da oração você vai pedir para que o Senhor mude o teu caráter. A oração é missão, queridos. Em seguida devemos orar: venha o teu reino. Então a oração é uma missão. Que venha o teu reino. Verso 10. E esta é uma oração para que a missão de Deus seja cumprida. O ide, o evangelismo, o alcance mundial do evangelho alcançando todas as almas. Esta é uma oração para que a missão de Deus seja cumprida. A missão de Deus é redimir, é chamar para si um povo de cada tribo, de cada língua e nação na terra. Está lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 9. O reino de Deus vem quando as pessoas são salvas, curadas, cheias do Espírito Santo, libertas da escravidão demoníaca ou de outra forma tocadas pelo Espírito Santo. Mas nós devemos proclamar o reino de Deus. Mas para isso temos que ter comunhão com Ele, para saber do que falamos. O reino de Deus virá em plenitude quando Jesus retornar em poder e grande glória a esta terra. Apocalipse capítulo 19, verso 11 ao verso 16 e Apocalipse 22, verso 20. Oração e submissão. Então a oração, ela é uma submissão. Então a pessoa é soberba, orgulhosa, ela não consegue, meu irmão e minha irmã, ser uma pessoa com tais níveis, porque ela não consegue entender essas coisas. Então a oração é submissão. Devemos então orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
verso 10. Às vezes nós queremos coisas que não é da vontade de Deus, é da vontade minha e sua. Ao orar, nos submetemos a Deus e a sua vontade. O que é que Deus quer para mim? Às vezes aquilo que eu acho que para mim é bom, Deus sabe que não é. Então eu vou colocar no crivo do Deus Jeová. O que é que Jesus fez no Getsêmani? No capítulo 26, no verso 24 de Mateus. Senhor, passa de mim esse cálice. Todavia não faz a minha vontade, faz a sua. Não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Devemos fazer o mesmo nos nossos dias de hoje. Oração, queridos, é uma petição. Parte 6 agora. Oração é uma petição. Então oramos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Verso 11, 12 e 13. Então você pede, você suplica, você implora. Pedimos a Deus para suprir nossas necessidades físicas, mas principalmente espirituais. Este tipo de oração é chamado de petição. Deus se agrada em atender aos pedidos dos seus filhos. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 11, meus amados. E sétima faceta, oração é guerra. E tem muito crente que não ora. Ele é bombardeado pelos demônios 24 horas. Tem crente que o casamento dele é bombardeado. Os filhos são bombardeados. A mente é bombardeada. Satanás ciranda dentro da sua casa, dentro da sua família. Destrói o ministério do pastor, destrói o ministério do obreiro, porque não ora, porque não tem vida de oração. E oração é guerrear, se revestindo de poder e bombardeando os demônios e o inferno. Finalmente Jesus disse assim, livrai-nos do mal, verso 13. O mal de que fala aqui é o diabo, são os demônios, e eles são reais. Tem crente achando que Satanás está amarrado, está preso. Ele está ao nosso derredor, irmãos. Olhe para o mundo, olhe para o que está acontecendo. A guerra espiritual é real, e nós vencemos como? Estando em Cristo Jesus. Tá bom? O mal do que ele fala aqui é o inimigo. A oração, portanto, envolve uma guerra espiritual. A oração nós resistimos, desafiamos e derrotamos o inimigo em nome de Jesus. Lucas 18, 18, 19, Tiago 4, verso 7, 1 Pedro 5, 8, 9, o teu inimigo está ao teu derredor, bramindo como leão atrás de quem ele possa tragar, engolir, devorar. Porque quais são as obras, os adjetivos que qualificam coisa ruim? Ele veio para matar, roubar e destruir. Certo? São esses 3 ações do inimigo. Jesus travou uma batalha espiritual no deserto. Você sabe da tentação que ele passou lá no capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. O inimigo testou, desafiou, bombardeou Jesus no mínimo, ele fez 3 frentes de batalhas contra Jesus. Tem muito crente, queridos, que não sabem compreender, entender o que é uma guerra com o inimigo. Ser cristão não é somente, meu querido irmão e minha querida irmã, ir para a igreja e louvar lá na frente. Não, tem muito crente enganado com isso. Olha, entenda aqui quais foram as 3 frentes de guerra que o inimigo usou para vencer Jesus. A primeira, ele é tentado a não ser espiritual. À espera da tentação, apetites do corpo. Jesus estava elevando em oração e meditação, passou 40 dias sem comer, voltando a si e, por assim dizer, sentindo o aguilhão da fome. Aí o inimigo veio tentar ele a não ser espiritual. Mas aí ele deu uma voltinha depois que Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele vem tentar Jesus, e aí a segunda faceta, ele tenta em suas necessidades.
Qual é a esfera da tentação aqui no segundo ataque? Reconhecendo não poder tropeçar quem domina tão completamente seus apetites. Então ele é tentado nas suas necessidades, né? Mas Jesus venceu. A terceira faceta da tentação, ele é tentado a ser semi-espiritual. O tentador agora, irmãos, apela para a ambição, procura pela via do orgulho induzir Jesus a estabelecer um meio termo com o mundo, um pé na igreja e um pé no mundo, um pouco de comunhão com Deus e um pouco de amizade com o mundo. Percebe como ele é sutil no ataque? Percebe como ele é cruel no ataque? Como ele não brinca em serviço? Por isso que oração é guerra, tá? Para você vencer o inimigo, você tem que ter uma vida de oração. Então vamos recapitular as 7 facetas antes de nós concluirmos. A primeira faceta da oração é a conversação. Você está se dirigindo a Deus via Jesus Cristo. A segunda faceta da oração é a comunhão. A terceira faceta da oração é a adoração. A quarta faceta é a missão. Venha o teu reino. A quinta é a submissão, submeter-se a Deus. A sexta, petição, pedir. E a sétima é guerra. A oração é guerra. Guerrear contra o cidadão das trevas e vencermos em nome de Jesus. Qual é a conclusão disto aqui? Lembrando que essa oração de guerra só pode ser feita no poder do Espírito Santo. Zacarias capítulo 4, verso 6, Mateus 12, verso 28. Mas antes disto, o que é que está escrito em Efésios capítulo 6, verso 10? Para que você, para que eu, para que nós que estamos aqui ouvindo o canal Uma Visão Além, todos os crentes de todas as denominações, se revistam das armaduras que há em Cristo. E essas armaduras nós nos revestimos orando, consagrando, estudando a palavra de Deus. Então a conclusão, devemos ampliar nossa vida de oração para incluir essas 7 facetas da oração eficaz. Vem agora, seja cheio do Espírito Santo. Comprometa-se, ouvinte irmão, aqui do canal, a expandir sua vida de oração com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus entre dentro da tua casa, na vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus parentes, na tua igreja, no teu ministério, você que ora comigo. Não te conheço, mas o Senhor te conhece. Você que está passando por prova, por tribulação, não joga a toalha. Existe um Deus que ouve o nosso clamor. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos internautas. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo.